Bom, então dando continuidade à nossa aula. Em relação à liderança transformacional, já que a gente faz um paralelo entre transacional e transformacional, e no próximo slide a gente vê então, faz um resumo, né, dessas características. Então o líder transacional conduz ou motiva seus seguidores em direção às metas estabelecidas, tem o esclarecimento das funções e das exigências das tarefas. A recompensa é contingente, ou seja, ela é compatível com os objetivos, a recompensa é compatível com os objetivos atingidos. A administração por exceção, ou seja, ele detecta e vai atrás de qualquer desvio ou erro dentro do processo. A administração por exceção, ele só age quando ele for solicitado. Quando algum erro aparecer, então, e for solicitado, ele vai agir. E o laissez-faire, que é, não vou ter ação de administração, de gestor, né? Eu vou deixar fazer aí do jeito que quiser. Isso não é muito, isso é passivo e também não é efetivo. Em relação ao líder transformacional, a gente vê que ocorre uma elevação desse nível, né? Ou seja, este líder tem uma capacidade de inspirar seus seguidores a transcender os próprios interesses, causa impacto profundo, né? É muito consistente, né? Muito interessante o impacto que esses líderes causam nos seguidores, porque ele faz com que as pessoas deem mais de si, que elas superem as necessidades individuais delas para o atingimento de necessidades e objetivos da organização. Então ele tem uma influência que é idealizada, né? Porque ele sabe transmitir essa visão. A motivação é inspiracional, ele usa símbolos, elementos, né, para explicar a sua visão, né, para motivar então um grupo, para fazer com que as pessoas realmente fiquem engajadas nesse processo. Tem o estímulo intelectual, porque não é só a parte emocional que ele mobiliza, mas mobiliza especialmente a capacidade que as pessoas têm de aprender, a sua parte cognitiva, a sua parte de inteligência, né, a sua capacidade de racionalizar dentro de um processo que necessita bastante engajamento das pessoas para arrumar soluções. E tem uma consideração individualizada. Ele vê as necessidades de cada um e trata as pessoas de forma mais pessoal, né? Ele entende, ele não passa a régua e todo mundo é igual. Ele entende as necessidades individuais. Bom, a extensão total do método do modelo de liderança, a gente vê então que a transacional ela é mais passiva e não eficaz, né? Que está lá recompensa, administração por exceção, laissez-faire, enfim. E a liderança transformacional, a gente diz que é uma liderança mais ativa e mais eficaz, por todas as características que nós explicamos anteriormente, né? Estímulo à parte intelectual das pessoas, ter essa consideração então individualizada, fazer com que as pessoas entendam a visão, com que elas realmente se engajem e superem os seus esforços individuais para o bem da organização. Em relação à liderança autêntica, nós temos que os líderes autênticos são aqueles que se conhecem muito bem, acreditam nos seus valores, né, e sabem agir conforme os seus valores e crenças de uma forma bastante honesta, bastante aberta. Isso envolve a questão da ética, né, todos nós temos um conjunto, né, de pressupostos éticos e isso automaticamente, se está alinhado, né, com seus valores, né, e com o jeito de você agir junto com seus colaboradores, vai gerar o que nós chamamos de confiança entre colaborador e líderes. Bom, a ética e a liderança, a gente vê que é bastante forte a questão da liderança carismática socializada, ou seja, a capacidade de transmitir valores, né, a pessoa transmite os valores dela, né, mas centrado nas diferenças das pessoas, ou seja, ela consegue que as pessoas entendam quais são os valores que as move, né, para agir de uma forma ética dentro da empresa. Então, sempre lembrar que os líderes são modelos de conduta ética para qualquer organização. Então, como nós conversamos, a questão da ética, né, que faz com que a pessoa
demonstre, né, seus valores pessoais, ela leva a uma relação de confiança entre líder e liderado. A confiança, na verdade, ela é um fenômeno onde é uma relação, né, onde você concorda em se tornar vulnerável a outra pessoa, porque você possui expectativas em relação ao resultado daquela situação. Ou seja, é uma expectativa positiva, né, de que a outra pessoa não vai levar vantagem em cima de você ou não vai agir de maneira oportuna aproveitando da sua confiança. Então, confiança não está somente relacionada à característica do líder, né? Também está relacionada à característica dos liderados, que vai, então, comprometer esse grau de confiança. Ou seja, quando nós falamos em confiança, para o gestor é importante, porque você sempre deve se perguntar, você é uma pessoa confiável? Você é um gestor confiável? E confiança está relacionada a quê? A integridade, a benevolência e a capacidade. Ou o quanto você confia nos outros, o quanto você confia nas outras pessoas. Então, isso é importante porque quando nós pensamos em administração, a necessidade de você delegar atividades, não é delegar responsabilidade. A responsabilidade sempre vai ser sua como gestor. Mas quando você delega atividades para as outras pessoas, para delegar, você precisa confiar naquelas pessoas. Para confiar, você precisa entender e enxergar que aquelas pessoas, aquela equipe, aquele grupo que está trabalhando com você, tem capacidade técnica para isso, né? Tem disponibilidade, tem interesses, né, em auxiliar no desenvolvimento daquele projeto, daquela atividade. Então, essa análise, né, do quão confiável eu sou e do quanto eu confio nas outras pessoas, está muito calcada nesses 3 pontos, né, na integridade, benevolência e capacidade. Ou seja, a integridade se refere à sua honestidade, à sua sinceridade em relação ao que você faz, né, ao que você faz e o que você fala. Então, é essa consistência. Então, não deve ter discrepância entre o que você fala e o que você faz. A benevolência significa que essa pessoa de confiança, ela considera realmente os interesses das outras pessoas, dos seus colaboradores. Mesmo que o interesse dos colaboradores, em muitos casos, são divergentes ou não estão alinhados com os meus interesses. Tá? E a capacidade é todo o rol de conhecimentos e habilidades técnicas que uma pessoa possui para que ela possa, então, desempenhar uma atividade, uma tarefa. Bom, a confiança vista como processo. A propensão à confiança, o que é? Aqui a gente tem um modelinho, né, para dizer quais são, então, a natureza da confiança. Então, tem que ter a confiabilidade do líder, ou seja, o líder tem que ser íntegro, benevolente e capaz, e as pessoas também têm que ter propensão à confiança, ou seja, a predisposição que determinado indivíduo tem para confiar nas outras pessoas. Isso gera, né, a capacidade de assumir risco, são as consequências, né? As pessoas assumem mais riscos, compartilham mais informações, a eficácia do grupo e a produtividade. Então, comentando aqueles 3 pontos das consequências, né? Quais são as consequências da confiança? A confiança entre supervisor e funcionários está relacionada a vários resultados que são positivos no trabalho. Então, por isso, essas variáveis são importantes para o comportamento organizacional, que melhora a produtividade, baixa o absenteísmo e a rotatividade melhora a satisfação. Então, a confiança encoraja as pessoas a assumirem riscos, na medida em que eu confio naquilo que o líder está falando e fazendo, eu consigo também assumir mais riscos junto com esses líderes. Os grupos são mais confiáveis. Os grupos são confiáveis, são mais eficazes, né, porque tem capacidade técnica, tem a questão da integridade. E a confiança facilita o compartilhamento de informações, ou seja, eu não tenho receio de expor as minhas dúvidas, né, as minhas angústias com o líder. Eu tenho abertura para ter comunicação mais acurada nesse processo. E, obviamente, que a confiança vai melhorar a produtividade na medida em que eu tenho uma relação de confiança estabelecida. Em relação ao mentoring, é uma das funções profissionais, né, uma das práticas que nós encontramos nas grandes organizações,
que ela pode surgir de uma forma informal, né? As pessoas se aproximam, gerentes mais sêniores, se identificam com pessoas mais jovens que entram na organização e se dispõem a ser o seu mentor, né? De uma forma não formalmente estabelecida pela organização. Agora, tem organizações que têm este programa de mentoring, de tutoria, de mentor, estabelecido, é uma política dentro da empresa, né? Especialmente para auxiliar na socialização dos novos funcionários, dos novos colaboradores, para que eles entendam rapidamente como que a organização funciona, né? Além das normas e procedimentos estabelecidos e explícitos. Bom, então o mentor é um funcionário sênior, né, mais velho, enfim, mais experiente, que vai patrocinar um funcionário menos experiente, né? Vai ser o protegido dele, como nós comentamos. Então, algumas funções. O mentor, ele pode pressionar a organização para conseguir tarefas mais desafiantes para o protegido. Ele prepara o protegido para desenvolver as suas habilidades, né, para atingir os objetivos que lhes são propostos, dá assistência a essa pessoa para fornecer maior exposição, né, do seu trabalho junto a outras pessoas que podem te ajudar dentro da carreira, dentro da organização, defende esse protegido diante de possíveis riscos, né, em relação à sua reputação, ou seja, sempre dá dicas em relação ao que é certo, o que é errado, o que é permitido, qual que é a zona cinza dentro da organização, enfim, quais os limites que a pessoa deve tomar para não prejudicar a sua imagem. E patrocínio protegido ao indicá-lo a possíveis contatos ou promoções. E esse mentor também age como um facilitador, um catalisador deste protegido com o seu supervisor direto. Porque o mentor nem sempre é o supervisor direto da pessoa, ele pode não ter nada a ver com aquele departamento, tá? Mas muitas vezes ele pode facilitar a comunicação com o supervisor deste protegido. Tem algumas funções que nós chamamos de funções psicossociais dessa relação de mentoring. Então, o mentor vai aconselhar o protegido em relação a respeito de ansiedades e as incertezas para melhorar a autoconfiança do protegido, né? A pessoa, então, quando entra na organização, ela não entende muito bem as características da cultura da organização, o que é certo, o que é errado, quais são os comportamentos aceitáveis, né? Então, o mentor, ele auxilia a ter um atalho, né? Ao invés de demorar um tempão para ele entender tudo isso sozinho, o mentor, ele vai e já dá as sugestões, os aconselhamentos de uma forma mais rápida. Ele age como um modelo de conduta e oferece amizade e aceitação em relação às ambiguidades, às dúvidas do protegido. E compartilha experiências pessoais, né, com o protegido, ou seja, quais as dificuldades que ele teve quando ele entrou na empresa, né, se ele teve ou não mentoring, como foi essa experiência, quais são os percalços dentro da organização, né? Então, todas as relações de poder que se desenvolvem dentro da empresa, então ele pode ter isso em primeira mão com uma pessoa mais sênior dentro da organização, que é o seu mentor. Como é que a gente pode desenvolver líderes eficazes? Então, nós temos 2 pontos fundamentais dentro de práticas de recursos humanos, que é a seleção e o treinamento. Ou seja, eu posso analisar na seleção os conhecimentos, as habilidades e as capacidades das pessoas. Posso usar testes de personalidade para detectar, né, aquelas características de personalidade que identificam um líder. Não quer dizer que ele seja eficaz ou não, mas pelo menos identifica o líder. Então, isso daí, de onde que vem? Daquelas teorias lá de trás, as teorias de traços, né, que falavam que os líderes deveriam apresentar tais características. Essas características são extroversão, conscienciosidade e autoconfiança, abertura a novas experiências, enfim. E na entrevista, né, você também pode explorar mais a experiência anterior do candidato. Ou seja, a experiência anterior, o conhecimento que as pessoas têm no passado, tiveram no passado, elas podem, em muitos casos, auxiliar ao assumir posições de liderança. Tá bem? Então, essa adaptação,
né? E entender e deixar claro que também não é para fazer igual que fazia na outra empresa, mas para fazer, detectar uma capacidade de adaptação diante de uma nova situação. Em relação ao treinamento, nós temos então vários programas chamados treinamentos de executivos, né, que algumas empresas adotam um programa de coaching, nós chamamos de, seriam treinadores para auxiliar num processo de carreira, né, normalmente para melhorar a habilidade de liderança. Às vezes a pessoa está na empresa há algum tempo e tem as habilidades de liderança pouco desenvolvidas, né? Ou a pessoa não se conhece tão bem a ponto de saber que eu tenho potencial para assumir determinados cargos de liderança, né? Posições de liderança ou funções de liderança dentro da empresa. Então, o coaching é um tipo de programa que pode funcionar para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento dos líderes. Tem algumas empresas que já desenvolvem programas de trainee, e para executivos também, e são programas muito calcados em, nós chamamos de programas comportamentais, que estão baseados em dramatizações, em sensibilizações, onde a pessoa se expõe a determinado tipo de situação de liderança e ela é monitorada e é avaliada pelo comportamento demonstrado ali, analisando pontos fortes e fracos na atuação e na relação entre líder e liderado. O automonitoramento é essa capacidade que nós temos de nos adaptarmos conforme a situação exige. Então, é extremamente importante que as pessoas sejam desenvolvidas para ter essa flexibilidade. E isso está muito relacionado com o seu próprio traço de personalidade. Tá? Então, esses são as duas políticas de RH que nós enfatizamos como importantes para desenvolver líderes eficazes. As implicações, então, né, para a gente finalizar, para os gestores, é que os líderes eficazes, eles têm uma atuação e têm uma capacidade de influenciar o desempenho das equipes. As características de extroversão, conscienciosidade, abertura para novas experiências mostram uma relação bastante consistente entre a eficácia da liderança, né, e o desempenho do grupo, que é o que a gente pegou lá do modelo Big Five para os traços de personalidade. Os gestores eficazes, então, devem ser autênticos, né, desenvolver relacionamentos de confiança com os liderados. A confiança nós vimos que é um fator fundamental nessa relação. Os testes e entrevistas, então, no processo seletivo ajudam a identificar essas pessoas com potencial, com qualidade de liderança, mas não diz se ela vai ser eficaz ou não. Isso vai depender muito da experiência, do tipo de situação, então, que se desenvolve dentro da empresa. E devemos focar nessa seleção de líderes, né, nesses testes, em verificar a capacidade que essa pessoa tem, né, em termos de conhecimento, de experiências anteriores, e investir fortemente no processo de desenvolvimento, de treinamento para liderança, por meio dos cursos, de workshops, de rodízio de responsabilidades, enfim, ou programas de mentoria, ou mesmo os programas comportamentais que nós comentamos anteriormente. Então, nós fechamos a aula de hoje, retomando, né, os aspectos de liderança, a evolução das teorias de liderança, que partiu lá do enfoque do estudo do indivíduo sozinho, do líder sozinho, quais traços de personalidade ele tinha que definiam o líder. Depois passamos para qual comportamento que esse líder deve ter com seus liderados, que o torna eficaz ou não. E de comportamento englobamos a situação, ou seja, um processo de interação social, onde eu devo considerar características do líder, do liderado e da situação que está envolvendo esta relação. E as teorias mais atuais, especialmente a transformacional, que mostra a questão da necessidade de ter uma visão mais estratégica, mais de transformação, de pedir e de mobilizar, né, a capacidade, além das capacidades naturais da pessoa de envolvimento no trabalho. A pessoa, então, se dedica mais àquilo, por quê? Porque tem uma relação de confiança com esse líder, que esse líder consegue transmitir para onde que a organização deve ir, tem essa visão estratégica, sabe como alcançar esta visão, porque ter visão e não ter estrutura para atingir não é suficiente. Por isso, a ligação e o alinhamento entre
essa capacidade de ter a estratégica, que é a do líder, mas ter toda a capacidade de conhecimento técnico, que é o que vocês estão desenvolvendo num curso de administração. Muito obrigada.